Espero que vocês estejam mais atentos, mais alertas e não com sono, né? O objetivo era relaxar, mas não para dormir. Então, vamos hoje pensar um pouco sobre o auto-perdão. A gente fala muito de perdão, né? Perdoar o outro, e eu acho isso muito interessante quando a gente fala do perdão, e principalmente quando a gente tem um olhar do perdão para o outro, porque isso está muito ligado, num primeiro momento, não um sentimento de amor, mas um sentimento de orgulho alimentado pelo nosso egoísmo. Muitas vezes, ao perdoar, nós estamos num posicionamento onde a gente se encontra acima e melhor do que o outro. Por isso, perdoar. Ou, pelo menos, nos colocamos nessa posição de perdoar. Porque perdoar não é isso. Não é motivado, né, por esse sentimento. Quem perdoa não se coloca nessa posição superior. Quem perdoa verdadeiramente se coloca numa posição de igualdade. Aquele que perdoa porque se percebe melhor ou correto ou certo na situação, ainda não entendeu o que é perdoar. Ele ali está travando uma relação muito mais de poder do que de perdão e amor. O amor, ele liberta. O amor, ele inclui o outro. Ele não quer tomar posse do outro. A relação é de parceria, compartilhamento. E no perdão para o nosso semelhante, nós temos que ter o coração voltado nesse princípio, de compartilhar com o outro. Perdoar é uma chance de se entender com o outro. É uma chance que a gente dá para que o outro seja ele mesmo. Perdoar é entender não que eu estou certo ou que eu sou melhor. Perdoar é entender que o outro tem o direito de errar, de acertar, de ser ele mesmo nessa questão. E na grande maioria das vezes, nós não perdoamos com esse sentimento. Nós perdoamos porque nós achamos que nós temos um entendimento maior que o outro errou, e por isso ele precisa do nosso perdão. Vocês percebem a diferença dessa atitude de perdão? Na verdade, não é um perdão, é um exercício de poder baseado no seu egoísmo, que te coloca no pedestal de superioridade, de um suposto saber, de estar numa posição à frente do outro. E nós fazemos isso com toda a naturalidade, achando que estamos muito bem na fita. Estamos sendo caridosos, eu estou perdoando fulano. Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer constantemente, porque isso vai dizer muito a quanto anda o nosso autoconhecimento, a quanto anda a nossa intimidade conosco mesmo. E é muito difícil esse exercício. Geralmente, quando a gente está perdoando, a gente está no exercício desse poder. Mas hoje eu vou falar sobre auto-perdão. E vocês me permitam ler. É um texto curto. Dessa vez eu vou tentar ler até o final, porque ontem eu fui ler também, falei que era um trecho curto, eu passei do segundo parágrafo. A Sara reclamou. Está demorando muito, vai, acabou o tempo, e aí... Mas hoje eu vou ler até o final, eu prometo. O livro, fazendo propaganda, Emoções e Sentimentos para Compreender Melhor. Esse livrinho é fruto de um trabalho de estudo aqui da casa. A gente tinha os grupos de estudo, né, Sara? E nesses grupos a gente determinava assim, trabalhos todo ano. E num dos anos foi fazer esse livro aqui. Então, cada um foi escrevendo, foi pesquisando, estudando e foi preenchendo aqui. Então, só para dar um exemplo para vocês, aqui tem ansiedade, amor e paixão, amizade, arrependimento, auto-perdão, auto-amor, autoconhecimento, defeitos, como lidar, são alguns dos capítulos, desapego, enfim. Coisas que nós precisamos e vivenciamos na nossa relação com o outro. E hoje a gente vai pensar no auto-perdão. Então, vamos lá. Perdoar a si mesmo é mais difícil do que perdoar o outro, embora seja o mais urgente em nossas vidas, porque é conosco que convivemos e nos deparamos todos os dias. Reconhecer que somos frágeis, que precisamos estar sempre nos aprimorando,
é fundamental para que possamos fazer as pazes conosco. Isso cai numa questão que eu estou também sempre retornando e falando, daquela questão evolutiva nossa. Primeiro, a gente tem que entender que nós temos um Deus amoroso, ele não é punitivo. Nós não estamos nessa existência, estamos encarnados para sofrer e sentir dor. Não estamos, apesar de ser um planeta de expiação e prova. Nós fomos criados simples e ignorantes. E vamos chegar à perfeição do espírito puro. Nós nascemos para vivenciar esse processo de evolução, que é uma caminhada. Jung fala que é um processo de individuação, ou seja, é o seu crescimento, é o seu autoconhecimento, é a sua transformação dessa ignorância e simplicidade inicial num espírito pleno, feliz e puro. Se Deus nos criou dessa forma para fazer essa caminhada, não faz sentido entendermos um Deus justo, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, que nos dá essa caminhada e ainda nos pune por não sabermos o que fazer. Não seria um Deus justo, concordam? Se Deus é justo, ele nos deu essa caminhada. Então, para que serve esse processo todo? Aprendizado. O processo da vida, e nós estamos aqui encarnados hoje, num processo não de punição, tirem isso da sua cabeça, não de pecado. A gente tem que tirar da nossa mente a culpa que a gente carrega por não sermos perfeitos. E não tem por que ser perfeito. Ninguém aqui tem que acertar sempre ou ser perfeito. Pelo contrário, nós aqui temos que experienciar, sim, o erro, o equívoco, porque é através da experiência e do uso do livre-arbítrio, no exercício da relação com o próximo, nas nossas escolhas, acertadas ou não, é que vamos aprender. Então, é preciso a gente primeiro entender isso. Deus é justo e misericordioso. E todo sofrimento e dor que nos chega não é punição, é aprendizado. Vamos falar que é desvio de rota. O caminho que nos traz a plenitude, a felicidade plena, é o caminho do amor. Os espíritos puros, eles vivem esse amor pleno, puro. Nós ainda não aprendemos isso. Nós nos afastamos desse amor constantemente. Ao afastar desse amor, nós encontramos o quê? O desequilíbrio, que gera o quê? Dor. E que nos leva, consequentemente, ao sofrimento. Conforme fomos evoluindo, ainda somos visitados pela dor, pelos equívocos e erros, mas já começamos a vivenciar as experiências da dor, não com tanto sofrimento, mas com olhar de aprendizado. Tem uma profunda diferença isso. O sofrimento é gerado por uma incompreensão do espírito, que não sabe direito por que está sentindo a dor. Uma incompreensão do sentido da vida, o porquê daquilo tudo. Gera uma inconformação do espírito. Muitas vezes leva a uma revolta. E esse estado íntimo de incompreensão leva ao sofrimento. Perdoar alguém é buscar a libertação do erro que o outro praticou. Perdoar a si mesmo é fazer uma autoanálise, conversando consigo mesmo para resolver os conflitos internos. Aceitar-se. Importante essa palavra, hein? Aceitar-se. Talvez a grande maioria de nós tem dificuldade de se aceitar como é. Não se aceita porque muitas vezes não se encontra numa posição, quando se percebe, de superioridade com relação ao outro. Isso é o nosso orgulho, a nossa prepotência. A gente está numa existência com muito egoísmo, então a gente está precisando sempre se achar melhor que o outro, então é difícil a gente se ver numa posição inferior, né? Então já começa por aí a nossa dificuldade de se perdoar, porque a gente tem uma dificuldade de se aceitar. Mas como assim eu não me aceito? Quando eu me olho, eu falo muito isso, eu dou nomes bonitos para coisas feias.
Um exemplo que eu sempre falo, eu estou morrendo de inveja da Sara. Eu falo que não é inveja, não, é admiração. Não é mais simpático? Sara, eu admiro, estou morrendo de inveja, mas eu falo que é admiração. Para mim, internamente, é melhor. Eu admitir, me aceitar invejoso, é difícil. Agora, se eu falo que eu admiro, aquilo flui muito melhor, não flui? O nome disso é auto-engano. A gente faz a beça. E é um processo até natural. É um processo de defesa. A gente fica meio que se auto-enganando. E o auto-perdão vai ajudando a abrir isso, a clarear um pouco essa realidade nossa. Então, vai lá. Aceitar, sem perder a noção da necessidade de melhorar a cada dia. Muito bom isso. Aceitar-se não é ser passivo consigo mesmo. Ah, eu me aceito e continuo fazendo um monte de besteira. Não, eu me aceito com meus defeitos e estou batendo na Sara, estou batendo na Sara. Não é isso. Aceitar-se é entender que você tem o direito daquilo que eu estava falando, de ser como é, porque nós fomos criados simples e ignorantes e temos toda a imortalidade do espírito para chegarmos lá na angelitude. Então, o aceitar-se está dentro desse entendimento. E aí esse entendimento me leva a fazer o quê? A buscar uma relação com o outro e com a vida e consigo mesmo melhor. Ser feliz como se é e como que se tem, mas trabalhar a transformação, de maneira a caminhar para a evolução. Ou seja, não ficar acomodado na zona de conforto e dizer, não, está tudo bem, eu sou assim mesmo, é assim. Aquela frase que falavam muito, não, tem que gostar de mim do jeito que eu sou mesmo, eu sou assim, não vou mudar. Já ouviram isso? Se falava muito isso antigamente, eu dizia, não, não vou mudar, eu sou assim, nasci assim, vou assim. É direito também, né, da pessoa pensar assim. Mas é profundamente limitante, vocês não acham? Eu dou graças a Deus que eu consigo viver a mudança. Que bom que eu não sou estático. Que bom que eu reflito. Que bom que eu erro, levanto e erro de novo. Mas levanto e depois eu acerto. Depois eu erro. Que bom que é assim. Isso significa que eu estou vivendo. Significa que eu estou me percebendo, me conhecendo, me transformando nesse exercício constante. Pessoas orgulhosas têm mais dificuldade para se auto-perdoar, pois até inconscientemente se acham incapazes de cometer erros, sendo a humildade fundamental para esse processo. Realmente, como é que o orgulhoso vai se perdoar? Perdoar de quê? Me diz. Eu não cometo erro, não, gente. Eu faço tudo certinho. Eu não tenho que perdoar por quê? Eu não tenho. Eu te perdoo. Olha o exercício de perdão. Ah, cadê? Fui brincar. Ela que me atrapalhou. Zarrone não sabe como? Não é à toa. Era melhor não ter. Agora a culpa é minha, pronto. Mais uma vez estou comprando. Gente, culpa é outra palestra. Vamos voltar aqui. Não é à toa, abrindo um parênteses aqui. Levanta aí. Não, não é você, não. Se quiser levantar, você pode. Levanta aí, Arinó. Isso aqui é o obsessor moderno. Acredita? Viu como ele atrapalhou a gente agora? É fogo. O obsessor até pode não entrar, mas ele sabe que tem um smartphone. Aí ele usa. É isso que dá. Mas não adianta eles tentarem me... Eu vou voltar aqui para o tema. A gente tem que ter o auto-perdão. Não adianta. Então, vamos lá. Pessoas orgulhosas têm mais dificuldade para se auto-perdoar, pois até inconscientemente se acham incapazes de cometer erro, sendo a humildade fundamental para esse processo. Gente, essa é uma verdade. Quando a gente fala, eu falo essas coisas, não é uma coisa só. A gente vive de momentos, tá? Assim, de vários recortes. Então, tem vários momentos, nós nos percebemos orgulhosos. Nós não aceitamos que estamos errados. Nós temos que ter a última palavra. Isso é muito comum. Vocês percebem isso em vocês? É difícil, né?
Como eu vou perceber se eu não erro, né? Claro. Claro. Admitir as deficiências, ter consciência de que também temos cobiça. Olha as palavras fortes aqui. Vamos ver se vocês se identificam com elas. Não se preocupa que eu não vou perguntar. Cobiça, inveja. Que isso, que inveja? Vocês não tem isso. Orgulho, jamais. Que isso, orgulho? Egoísmo, isso se passa longe. Nos permite entrar em contato com a nossa realidade, dando-nos condições de repararmos o que for preciso. É se desnudar muito, né, cara? Você olhar no espelho e dizer assim, eu sou invejoso. O que mais que ele falou aqui? Sou preconceituoso. Sou egoísta. É difícil, hein? Esse auto-perdão vai ser difícil. Devemos procurar mudar o que está ao nosso alcance. Olha, isso é importante, hein, gente? Espírita, quando comete muito esse erro. Eu lembro muito de mim, assim, né? Eu vejo, assim... A gente começa ali abrindo parênteses também. Espero que eu não me perca. A gente, quando começa na doutrina, a gente vai se maravilhando. Aí vai lendo os romances, aí tem aquelas histórias bonitas, a pessoa tem superação, resolve isso. Aí eu falo, caramba. Aí você vai se entusiasmando, eu também posso. Aí vai, é aquele negócio. Aí chega na palestra, você quer, você tem, que você quer. Aí você, opa, entende errado, né? Acha que tem que ser. Não, tem que mudar, não sei o que. Aí você vai, você é espírita, não sei o que. Tem a ajuda dos amigos espirituais, você vai inflando, né? Vai inflando. Aí você vai achando que pode, eu estou no lugar certo, esse é o meu momento, eu vou mudar, vou transformar, e aí passam 30 anos na casa espírita e vê que não mudou. Será que tudo era mentira? Você me enganou, sabe? Não, eu me engano. Você se enganar, gostei. Olha que humildade. Porque não é simples assim. Essa caminhada é longa, é diária. Não basta estar na casa espírita aqui, ler livros, ficar falando, ter essa convivência, fazer curso dentro da casa espírita, achando que isso vai transformar. Não transforma. Isso é conteúdo, é material, é ferramenta. Mas se você não pegar essa ferramenta e utilizar para fazer a mudança, o que precisa, não adianta de nada. Não adianta abrir uma gaveta aqui, ó, encher de conteúdo. Sabe, as perguntas do livro do Espírita, os números, as respostas, tudo de cor. Não adianta de nada se você não souber usar aquilo no seu dia a dia. E, principalmente, não só saber usar, mas usar. Às vezes a gente sabe usar, mas não usa. Não quer sair da zona de conforto. É o quê? Vivenciar. Vivenciar. Praticar. É muito difícil. É fazer como Jesus fez. Sabe Jesus? Que a Sara estava falando? Então, não estou falando aqui para ninguém sair daqui tentando ser Jesus, que vai quebrar a cara. Ele é modelo. A gente vai tentando cada dia se aproximar dele. Lamento informar se tem alguém aqui que estava pensando até o final do ano conseguir. Não vai. Não consegue. É o final da encarnação. Não é? Outubro, novembro, dezembro. Não consegue, gente. A gente tem que ter ele como modelo e a gente exercitando a cada dia, sentindo ele, a presença dele em cada vivência, em cada exercício diário que a gente faz, a cada atitude, a cada pensamento nobre, bacana que a gente tem, a cada virada de página que a gente se sente melhor. Ali está Jesus vivo, a presença dele, né? Para nós espíritas, Jesus está ali, ele é vivo nisso. Em cada situação que a gente vivencia, o que ele exemplificou para a gente. E a gente ter aquele gosto de saber que a gente também pode. Ainda que não seja mantido 24 horas, mas que a gente consegue, em alguns momentos da vida, consegue. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui, sem exceção, fizeram atitudes iguais a de Jesus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que todos aqui erraram um dia na vida. Mas eu também tenho certeza absoluta que todos vocês acertaram muitas e muitas vezes na vida. Eu estou errado nessa minha análise? Não estou não, né? Olha como somos iguais, né? Interessante. Agora está começando a surgir um clima aqui para a gente se perdoar, né? A gente começar a ver que a gente não é tão ruim assim, né? Olha, todo mundo já ficando igual, parecido.
Isso é bom, isso é um processo. Já está iniciando na nossa mente a possibilidade de a gente exercitar um verdadeiro perdão ao próximo, sem se achar superior. Nós já estamos ficando iguais, já estamos nos percebendo aqui. Apesar das diferenças físicas, né, do fenótipo, a gente tem muita coisa aqui igual. Então, já está a coisa ficando mais fácil. E aí a gente vai conseguir chegar nesse auto-perdão. Agora, vamos ver se eu consigo voltar. É isso aí. Devemos procurar mudar o que está ao nosso alcance, refazendo aquilo que puder ser refeito, entendendo que nem tudo nos é possível e que nem sempre o nosso comportamento é a única condição para determinar o comportamento do outro. Interessante. Isso aqui que ele falou é aquilo que eu falei anteriormente, é permitir que o outro seja ele mesmo. É ele viver a experiência do modo que ele entende o que é ser, estar no mundo. Difícil para a gente fazer isso, hein, gente? Tem mania de achar que sabe mais da vida dos outros do que eles mesmos, né? Às vezes não dá a sensação para vocês? Vocês já tiveram fórmula para a vida dos outros? Alguém aqui já disse o que era melhor para o outro fazer? Numa situação mais crítica? Já, né? Somos parecidos. É importante não alimentar a nossa bagagem emocional. Olha aqui uma coisa que a gente falou anteriormente, com culpas que impedem o pleno desenvolvimento do nosso ser, perceber o porquê dos nossos erros e ter a vontade sincera de fazer o melhor, perdoando a nós mesmos. Ele vai falar lá na frente, mas eu já digo agora, é libertador. Quando a gente se reconhece falível, isso tira toneladas de culpa, de preconceitos, de intolerância dos nossos ombros. Tira muito. Quando a gente se permite esse desnudamento, isso alivia a alma, isso facilita, refrigera as nossas relações com o próximo. Tenham certeza disso. A terapia do auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito a si mesmo. Você passa a se respeitar, porque você compreendeu que você tem o direito dado por Deus de ser como você é, com seus erros e acertos. Fomos criados com essa realidade existencial de experienciar, acertando e errando até a perfeição. O auto-perdão nos possibilita enxergar os acertos que insistimos em não ver em razão do reiterado sentimento de culpa. O auto-perdão só acontece quando a gente se olha de frente, de forma autêntica, senão a gente vai ficar no auto-engano. Aquilo que eu falei, palavras bonitas para as coisas feias. Estou morrendo de inveja, falo que é admiração. Esse tipo de coisa. A gente vai ficar se auto-enganando. Só quando a gente dá um passo além desse auto-engano é que a gente começa a entrar no processo de auto-perdão. Porque a gente vai se aceitando. Quando a gente se aceita, a gente tira a culpa. Tira esse peso que a gente carrega. Quando a gente se aceita, a gente está dando o primeiro passo, acreditem, para termos a capacidade de aceitar o outro. Que possamos ser humildes, mais amigos de nós mesmos e menos severos conosco e com nossos irmãos. E, normalmente, nós começamos com essa severidade conosco e refletimos no nosso semelhante. A gente fica tão chato com a gente que a gente não se suporta. A gente começa a mostrar o defeito dos outros, a falar dos outros, para dar uma aliviada. É um mecanismo nosso de defesa mesmo. Antigamente, agora não, mas no início assim, eu via muito a coisa do espírita chato. Conhece o espírita chato? Já viram algum? Não é no espelho, não, estou falando por aí. Né? O espírita chato. O espírita, quando começa a etapa ainda do fica, aí ele acha que sabe, né?
Lê o Livro dos Espíritos, pronto, é eureka. Agora, a fórmula da felicidade. Agora eu sei tudo. Aí o cara vai, nas conversas e tudo, é ele que dá a palavra. Não, mas tu não sabe. O plano espiritual é assim. Aí começa. O cara vira doutor, né, de mundo espiritual, de relação com e fica um chato de galoche. Você sabe que isso acontece quando você está numa reunião, chega o espírita. O que é que o povo faz? Ih, chegou o espírita. E ele sabe de tudo. E, cara, não adianta conversar com ele, não, porque ele tem que ter a palavra final. Ele diz que é assim com os espíritos. Ele conhece, ele fala, recebe cartinha. Agora é zap, né? Recebe zap espiritual. Aí o cara chato, porque o outro vai falar alguma coisa, o outro não aceita, não, pelo menos não ouve. Não, eu sei, eu sou espírita, cara. Tá falando comigo, eu sou espírita. Isso é o espírita chato, que acha que sabe. Só não descobre. Só não descobre. Não é bom, né? Só não descobriu ainda nada sobre si mesmo. Né? Eu vejo muito, agora nem tanto, mas eu via muito espírito quando eu comecei. Eu tenho 30 anos, era solene, eu tenho 30 anos de casa espírita. Outro, eu tenho 50. Agora você tem também. Hã? Agora você tem também. Mas eu não fico falando, você fala. Aí eu, na época, falava. Aí eu lá com 1 ano, 2 anos, querendo ser um espírita, né? Eu estava naquela fase, né, eufórica, né? Vou mudar, vou... Depois eu comecei a perceber que as pessoas fugiam de mim. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Ou o pessoal não quer aprender, ou eu sou o espírita chato. Olha, ela falou com força agora. Isso é só exemplo. Não, mas eu fui mesmo, eu fui chato. E aí você começa a ficar inconveniente. Eu não estava entendendo ainda a doutrina, né? Era aquela... O Sérgio, né, que já faleceu, ele falava, ele leu o Nosso Lar, o primeiro livro, ele não era espírita, como professor da casa, que já foi o plano espiritual, e aí disseram que o primeiro livro que ele recebeu, o Espiritismo é muito bom, sabe qual é o livro que ele recebeu? O Nosso Lar. Vocês já leram o Nosso Lar? Nosso Lar não é livro para quem não está começando a doutrina espírita, né? Ele falou, sabe o que do livro? Ele falou muito bem, ele falou, é uma Disneylândia. Ele não acreditou em nada daquilo, parecia uma fantasia. Depois ele foi estudando, aí o livro fez sentido, até ele deu o curso do livro do Nosso Lar. A transformação. Mas é isso que acontece, a gente acha que sabe, tal, mas tem aqueles que estão 30, 40... Eu tenho 30 anos, eu tenho 50 anos. Eu admirava, caramba. Aí quando eu comecei a conviver, eu fui vendo que... Eu pensava, já que eu falei que admirava, nossa, 50 anos de casa espírita, hein? Nasceu na casa espírita a pessoa, tá lá, 60 anos, sei o quê. Quando eu ia conviver, eu falei, mas, poxa, ela faz tão diferente daquilo que a doutrina prega. Às vezes a pessoa até fala, não sei o quê, caramba, ele fala tão bem, mas convivendo não é bem, tem alguma coisa de errado aí. Qual foi o capítulo que eu pulei? Tem alguma coisa que não está batendo. É a falta de entendimento. Aí está um orgulho profundo. É o entendimento deturpado que a doutrina nos traz. É esse entendimento aqui que a gente tem que ter, aprofundar nas nossas relações. E para isso você precisa ter muita humildade. Oi? Gente, Deus está ajudando que eu não estou me perdendo, né? É celular obsessivo que toca aqui e faz eu parar. Outra, ontem eu dei a palestra aqui também, estou falando assim. Eu falei, incorporou aqui do meu lado. Não, ela está tendo um negócio, só faltava essa, né? Vai ter que parar a palestra para ver o que está vendo. Ela não está chamando atenção, está demorando, olha a hora. Aí eu, tá bom, aí eu arranquei aquele sorriso amarelo, gente. Aí, para não perder perde um amigo, mas não perde a piada. Eu falei, gente, a Sara está falando que eu estou demorando, já vou acabar, não sei o quê. Mas agora eu já estou no final, no último parágrafo. Aí hoje, ela não contente, fez a mesma coisa, está demorando. Tá? Hoje ela foi mais importante, está demorando. Então, vamos lá. Estou terminando, gente, eu prometo. A próxima vez que ele falar, ele vai começar 10 para as 8. Existe obsessão de encarnado para encarnado. Então, um tema para palestra também. Quando ganhamos a consciência sincera de que não deveríamos agir tal qual fazemos, vou repetir, quando ganhamos a tal consciência sincera de que não deveríamos agir tal como fizemos, é porque amadurecemos e aprendemos, ainda que, muitas vezes, à custa de muito sacrifício. Toda mudança, toda saída de zona de conforto, de hábito adquirido, é difícil. Não tem fórmula mágica. Não tem passe que resolva. Nem água magnetizada.
Vocês podem vir anos a fim na casa espírita, tomar passe, beber água magnetizada, falar com os espíritos. Isso não muda vocês. Não tira vocês da zona de conforto. O que tira é uma determinação íntima, uma vontade íntima de mudar. Dá trabalho? Dá. Gasta energia? Gasta. Porque você vai sair de uma zona de conforto, de um ambiente que você conhece, que te dá menos medo, porque você tem um certo controle da situação para dar um passo além. Se desafiar. Preciso mudar. Eu percebo aqui a dificuldade, apesar de eu já estar adaptado aqui, mas eu preciso mudar. É difícil, mas é possível. O auto-perdão é uma libertação, pois significa reter os aprendizados que a vida oferece sem se deixar oprimir, sem se deixar escravizar por sentimentos nocivos que conspurcam a beleza da vida. Vou repetir esse pedaço aqui, que é: o auto-perdão é uma libertação, porque ele nos tira, como eu falei anteriormente, o peso da culpa e nos aproxima de uma autenticidade existencial. Passamos a ser mais autênticos conosco e, consequentemente, as nossas relações com o outro melhoram muito de qualidade. Nesse processo, percebam que você em nenhum momento falou de mudar o outro, mas sim de tentar uma experiência, quem sabe, de fazer alguma mudança, ainda que pequenina. E eu acabei. Agradeço a atenção de vocês. Muita paz. E às vezes é muito mais difícil você mudar do que você mudar o outro. Sim, concordo. O outro não dá pra fazer. O outro a gente não muda. A ideia de que você quer mudar o outro está muito ligada ao nosso orgulho. Aquela coisa de nós acharmos que temos um suposto saber e uma fórmula para a mudança do outro. A gente contribui. Mas mudança é cada um que faz a sua. Eu posso compartilhar a minha existência com você, me relacionar com você, mas a mudança é pessoal, intransferível, é só você com você, na sua intimidade, que tem aquela tomada de consciência e aquela vontade, aquela energia que dá aquele passo. Eu vou mudar. Então, a gente pensa que muda, mas não muda. A gente contribui. A gente pode, dependendo da forma como a gente lida com o outro, de contribuir. Quando você exerce o auto-perdão, é uma forma de contribuir. Eu estava falando ontem sobre o auto-amor. Quando a gente vivencia o auto-amor, a gente cria uma relação com o outro saudável, que proporciona, dá instrumentos para que o outro mude, percebe? Aí a coisa. Então, é o outro que mude. Lógico que o auto-perdão é difícil porque passa por uma frase que passou talvez despercebida, que eu não dei a ênfase, que é a aceitação. Gosto muito dessa coisa de aceitação. Eu diria que, eu ia falar uma porcentagem, mas prefiro, na grande maioria das vezes, nós não nos aceitamos como somos. A gente tem um defeito, a gente bota alguma coisa. A gente não fala, mas na nossa intimidade, naquele tete-a-tete com a gente mesmo, a gente tem uma dificuldade aí. A gente está sempre tentando se apresentar ao mundo de uma forma que o mundo nos aceite. Então, a partir desse momento, o mundo quer nos aceitar, de um modo geral, perfeito, né? As pessoas querem que os outros sejam perfeitos. Então, a gente fica o tempo todo tentando se modificar. Não porque é necessário e é bom para mim, porque isso vai gerar plenitude e prazer, mas porque o outro acha e diz para mim que é melhor mudar. Percebe? Então, quando a gente tenta modificar o outro, a gente cai nesse engano de achar que a gente vai conseguir, mas não consegue, não. Mas isso é aprendizado, isso é evolução, e a gente está aqui para isso, né? Acertando e errando. Que bom que a gente pode conviver, porque sozinhos ninguém consegue. O semelhante. É isso? O que você falou? Se a gente não se ama. Exatamente. Perfeito. Ela pegou a essência da coisa. Fico feliz. Sempre que eu venho falar, eu peço a espiritualidade. Que eu toque o coração de uma pessoa. Eu estou feliz. Não precisa ser nada apoteótico. Só tocar o coração. Eu fico feliz. Então, eu acho que toquei. Que bom. É isso mesmo. A gente só consegue amar o semelhante, o próximo, se em primeiro lugar a gente se amar.
Talvez a gente ainda não tenha aprendido isso, né, gente? A gente está lutando contra isso. Então, vamos tentar fazer o auto-amor, vamos tentar exercer um pouco de auto-perdão e, com certeza, a gente vai, a passos largos, encontrar o amor ao próximo. Muita paz. E assim